E vem conferir a crítica do anime High School of the Deaf. E se tem um gênero que com certeza volta e meia faz sucesso na cultura pop, esse gênero é os zumbis. Desde que o Romero criou seu filme lá atrás, volta e meia tem um período onde os zumbis voltam a ficar em moda e a partir daí saem séries, filmes, livros, HQs e mangás. Tudo que você pode ver sobre o gênero acaba sendo repetido à exaustão. E no começo dos anos 2000, você podia ver que era visível esse sucesso que tinham essas obras. Filmes como Madrugada dos Mortos, HQs como Marvel Zombies, livros também que retornavam a esse universo, séries como The Walking Dead, entre muitas outras produções, focavam muito no universo de zumbi. E o que acabou acontecendo? Com tantos produtos fazendo sucesso nesse gênero, obviamente os animes não iriam ficar diferente. E a partir daí surgiu uma obra chamada High School of the Deaf, que foi publicada entre os anos de 2006 a 2013 e que ganhou um anime em 2010. E o foco dessa crítica é o anime. Vale destacar, antes de eu continuar o meu ponto aqui, a obra de High School of the Dead não foi encerrada. O autor infelizmente faleceu. O que acabou acontecendo foi o seguinte: o autor ele tinha uma fama de começar as suas obras, aí quando ele cansa, ele escreve outra coisa que ele está com mais vontade, e quando ele se sentir com vontade, ele volta a escrever as obras antigas. O que aconteceu foi que High School of the Dead ele começou a escrever, escreveu alguns volumes, se cansou da obra, foi escrever outras coisas, só que nesse processo ele acabou falecendo. Então ele nunca voltou para poder continuar a obra. Então a obra não é finalizada. Na verdade, se você leu o mangá ou assistiu o anime, dá para ver visivelmente que a obra ainda estava muito no seu começo, imaginando num universo de zumbi como um todo. Mas então, a partir daí, com tantas obras nesse período fazendo sucesso sobre zumbis, uma das obras que mais marcou foi High School of the Deaf. Só que por que ela fez sucesso? Porque ela misturava tudo que esse público de zumbis misturado com o que gosta de anime gostava na época. Você tem uma grande quantidade de obra de zumbi, onde foca em todos os clichês possíveis que você conhece de uma obra de zumbi, misturada com uma grande quantidade de ecchi. A partir daí, a obra chamou muita atenção e ela acabou a ser publicada. Bom, eu acho que essa crítica dá para ser dividida em várias partes. A primeira parte seria em relação aos personagens, depois fala da narrativa, chegando no ecchi e até falando da parte técnica. E por que eu acho tão importante falar sobre os personagens? Porque para mim, quando você vai ver uma obra de zumbi, o que vai fazer você gostar dela ou não, se interessar por ela ou não, no fim das contas, são os personagens. Afinal, a violência é interessante, ela chama a atenção, mas o que faz com que os zumbis chamem mais atenção, que faz com que você se prenda na obra, são os personagens. Se você não gosta dos personagens, se você não se importa com eles, você não vai se importar se eles estão vivos ou não. Você não vai torcer para eles ficarem numa comunidade ou não. E esse é o primeiro problema de High School of the Deaf. Eu acho que os personagens são os mais genéricos possíveis, e eu nem falo de clichê. São clichês em questão de gênero de ecchi, mas são os mais genéricos possíveis e que você vê que tem poucas camadas ali. Tem um ponto ou outro da história que você vê que o autor até tenta aprofundar um pouco em alguns clichês de zumbi, como por exemplo, o que vale mais a pena fazer para sobreviver? Vale mais a pena você se arriscar e manter a sua humanidade, a sua sanidade, ou vale mais a pena você só abandonar e seguir os seus princípios para tentar sobreviver? Isso é interessante, mas isso é um reslumbre no meio de uma obra que não tenta fazer isso em momento nenhum. Em momento nenhum você vê que High School of the Dead realmente tem o interesse de aprofundar nisso, como por exemplo, manter o equilíbrio da sociedade, o que é a sociedade ali, o que você deveria fazer para manter a sociedade, como por exemplo quando o protagonista sai de uma zona de conforto e vai visitar uma amiga num lugar porque ela fugiu, porque ela estava com alguns problemas e ela quer ver a sua cena, ver onde ela cresceu. Essa sequência, por exemplo, é muito legal em relação à ação, mas porque envolve muita ação de espada, mas quando você acaba vendo a sequência, você vê que isso é muito pouco na obra. Essa parte dos personagens desenvolver essas ideias é muito pouca, e isso faz com que cada vez mais você afaste dos personagens. E aí entra aquele detalhe: se você é fã de ecchi,
Se você for desse estilo de obra que o Eit normalmente coloca, você facilmente vai gostar desse tipo de personagem, porque ele já está condicionado a ter os estilos e os clichês que você gosta. Pra mim, eu acho que numa obra de zumbi, você poderia ter tido um pouco a mais. O Eit pode ser feito na forma como normalmente usam para fazer uma crítica à sociedade distópica, mas não como foi feito aqui. Então os personagens acabam me desinteressando um pouco. Então ao longo dos episódios, eu não pensava se eles iam sobreviver ou não, se iam ficar vivos ou não. Eu só pensava, eu não me importo com eles. Não eram nem personagens que eu tinha raiva, que eu queria que morressem, mas não eram personagens que eu conseguia criar uma relação, eu conseguia criar uma vontade de torcer pra eles. Então esse é o primeiro problema, porque no universo de zumbi que você tem que torcer pra eles, você acaba não torcendo. Óbvio, é mais fácil torcer pra eles do que os personagens radicais que aparecem em alguns momentos da obra. Mas de novo, eles poderiam ser mais carismáticos, eles poderiam ser mais envolventes, eles poderiam ter uma ligação maior e fazer com que a gente torça com ele. E aí chega na parte da narrativa. A narrativa não vai trazer nada de original. E não que isso seja ruim, porque na final, como eu falei, existem tantas obras de zumbi, existem tantas obras que falam sobre essa temática, que seria muito difícil a partir daí você criar a sua narrativa original. Você vai acabar caindo em clichê. Mas a pergunta é, o problema não é você cair em clichê, o problema é como você vai usar esses clichês da narrativa. E aí que viu um problema de High School of the Death. Porque a introdução é muito boa, os primeiros 2, 3 episódios, ele é muito interessante. Porque o primeiro episódio, ele foca muito bem no conceito de como começou o apocalipse zumbi. Eles usam muito bem o conceito de matança, violência, e como você vê como as pessoas não estão preparadas para aquilo. Depois, quando ele te joga na ação, os 3, 4 primeiros episódios, ele consegue te prender, porque é uma ação frenética, mas quando você pensa na narrativa como um todo, você vê que ela não é tão bem desenvolvida, porque entra na parte das temáticas. Quando você vai falar um pouco sobre zumbi, existem algumas temáticas que você precisa ser abordada, como por exemplo, sociedade e também, principalmente, a questão de os zumbis não são os problemas são as pessoas que sobraram além dos zumbis. Óbvio, os zumbis são um problema. Mas você pode ver que em toda obra de zumbi, e isso é desde a época do Romero, que foi o cara que criou todo esse conceito, você consegue perceber que o ideal é as pessoas, no fim das contas, se elas tiverem que matar uma outra para sobreviver, elas vão fazer isso. Então, às vezes, pessoas, é pior estar numa casa presa com pessoas do que com zumbis. O anime, mais uma vez, tenta abordar essas ideias, mas eu acho uma maneira fraca. E por que eu acho isso? Porque eu acho que o conceito do anime deveria ser pegar esses personagens e depois desses primeiros 4 episódios que mostram eles fugindo de qualquer jeito, eles deveriam focar mais em prender eles num lugar para ter essas discussões. Mas eles querem que o anime seja frenético, eles querem focar muito mais no Eit do que nisso. Então discussões que seriam muito interessantes acabam sendo abordadas. Tem um personagem que ele sofreu bullying a vida inteira. Agora ele está preso numa casa com a mulher mais popular da escola dele, com a professora mais bonita da escola, com as pessoas mais populares, pode-se dizer assim. E em nenhum momento o autor arrisca em discutir como ele sofria bullying e como agora nessa sociedade ele é considerado muito importante porque ele tem uma habilidade com armas. Em nenhum momento eles discutem isso. Ou, por exemplo, em alguns momentos tem algumas relações de personagens que ainda fica muito no conceito de nossa, eu não tinha coragem de falar com ela, será que ela ainda pensa em mim? Eu acho que a discussão tinha que dar um passo à frente, porque parece que lá fora tá acontecendo um apocalipse zumbi, o potencial de personagem tá ali, porque são personagens bem diferentes, que tinham uma vida muito separada, e ele parece que o autor em nenhum momento ele se arrisca realmente a entrar nessas discussões. E no fim, como eu falei, vira só um anime genérico de zumbi, que visualmente é interessante, eu vou entrar na parte técnica mais na frente, mas quando você pensa na parte de história, a história vai ser a mais genérica possível, não tem pra onde fugir. Mas foi o que eu falei, é como você trabalha as discussões que são apresentadas que vão provar se sua obra vai ser boa ou não. E pra mim esse é o problema. O potencial tá ali, de personagens completamente diferentes, que viviam na mesma classe de aula, mas mesmo assim eles poderiam discutir coisas, porque eles eram de classes sociais diferentes dentro da escola. Então isso poderia virar uma discussão. Mas não, ele em nenhum momento se aprofunda nisso. O personagem que sofria bullying, ele é o mais genérico possível. E o clichê que fazem em cima dele é o que você já espera desse personagem. Se você assistir High School of the Dead e você vê personagem por personagem no primeiro episódio, você vai ver que o que você imaginar que eles são exatamente aquilo. A personagem que é mais quieta, que é mais na dela, que é mais bronca, ela vai continuar assim. A personagem que ela é a mais, que ela é o desejo de amor do personagem principal, ela vai ser alguém que, ela vai ter um pouquinho de carga dramática um pouco a mais. O cara que sofre bullying é considerado um cara mais estranho, ele vai continuar estranho. A personagem que é mais considerada, que não tem uma grande inteligência, vai continuar assim. Então no fim, esse é outro problema da obra. Além deles não conseguirem apresentar as ideias e desenvolvê-las de forma interessante, como eu falei, a sociedade pós-sociedade, como as pessoas vão a partir dali, como as pessoas dependem das outras e como quando o mundo muda, a gente percebe que nossa vida era muito
a gente não aproveitou tanto a vida, nada disso eles discutem muito bem. E quando você chega realmente em discutir o que realmente importa na obra, que seria levar um passo a mais, eles não conseguem. No fim vira só aquela obra que você vê zumbi por zumbi. E aí entra a boa parte técnica da obra. Porque aí é a parte que eu acho que a obra mais ela consegue brilhar. Porque realmente você consegue ter boas sequências de ação, bem animadas e bem dirigidas. Tem algumas sequências que eu não gosto, como a famosa sequência do cara que atira a bala e passa pelo corpo da menina, que eu acho que é um exagero que não precisa. Tem, mas de modo geral, quando você assiste High School of the Dead, você consegue perceber que tem boas sequências de ação, com uma violência gráfica que eu até acho que hoje em dia eles não fariam, porque ela é muito boa de se fazer. Ela consegue mostrar a brutalidade do mundo de zumbis. É um pouco bizarro, porque em alguns momentos você vê que eles estão exagerando no et, e no meio do et que tem corpos balançando o tempo inteiro, você consegue perceber que tem zumbis matando pessoas. É uma escolha meio duvidosa, mas mesmo assim, em questão de animação, não tem como negar. Eles conseguem usar a violência e eles não banalizam a violência. Eles fazem com que você feche os olhos quando tá vendo aquilo. Mesmo que, de novo, eu acho que exagera um pouco no et algumas horas, mas quando você pensa na animação como um todo, você vê que ela é fluida, ela funciona bem, ela é bem animada, e eu gosto muito da escolha estética que dão, para realmente não focar em algo bom ali. Realmente as luzes que eles escolhem, a iluminação como um todo, faz com que a obra como um todo consiga mostrar a parte triste que é um apocalipse zumbi, a parte sombria que é todo aquele universo. Então em animação eu gosto bastante, e eu também gosto bastante da trilha sonora. A abertura e o encerramento, elas conseguem fazer perfeitamente a sua função, de te colocar dentro de uma obra que vai ser frenética. E quando você pensa na trilha como um todo, às vezes até a ausência que tem dentro da obra é muito boa para te mostrar como eles não estão num lugar seguro, como que eles não estão realmente aonde eles deveriam estar. A animação como um todo salva muito do que todo o resto da obra não consegue passar, que seria na parte que ela deveria funcionar, que é na parte de roteiro, que é na parte de personagem, que é na parte de discussão, que é na parte narrativa. Concluindo, High School of the Dead só não é uma obra terrível, porque ela tem um bom valor de produção, ela tem uma boa parte técnica, com uma boa animação, que é bem fluida, eu gosto das cores que usam, e a trilha sonora é muito boa. Mas quando você pensa em uma obra de zumbi, eu quero algo a mais, eu quero que tragam algo a mais, assim como as obras clássicas do gênero trouxeram, e vocês não conseguem trazer, com personagens genéricos, esquecíveis, e com uma obra que não consegue narrativamente te dar um passo a mais, não consegue trazer bons personagens, bom desenvolvimento de personagem, boas narrativas e boas discussões para ter, faz com que essa obra seja mais do que genérica, seja ruim. E por isso que eu fecho a obra High School of the Dead com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de High School of the Dead? Você já leu o mangá? Você viu o anime? Qual você prefere? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.